E hoje eu gostaria de trazer, muito importante, as questões que envolvem a pandemia e a advocacia em si, né? E a gente trouxe aí o professor Fagner, que tem brilhado aí no mundo jurídico de um todo, mas nessa forma virtual. Eu estou para conhecer uma pessoa que trabalha mais que o professor Fagner. É o homem das lives. O cara faz live segunda, sábado e domingo ele faz uma live sobre psicologia. Ou seja, o homem o homem está bem mesmo, sabe? Aquele cara que está afiado. Então, eu estou à disposição de vocês. Professor Fagner, se eu consegue dar alguma palavra, fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer as suas palavras, meu amigo. Gostaria de ser um terço, na verdade, do que tu dizes, né? Eu seria, na verdade, né, estaria muito feliz, mas eu tento, na medida do possível, atender, né, os nossos colegas com informações e você também, evidentemente, cada qual dentro das suas limitações de tempo, né? Nós sabemos que é impressionante, né, queridos amigos, colegas que estão aqui presentes na nossa reunião de hoje. E, a propósito, né, dirijo então as minhas palavras de agradecimentos também à ABAME, na pessoa, né, dos colegas que aqui estão. Eu também me sinto muito honrado pelo convite e espero, de fato, contribuir, né, com algumas informações que sejam, pelo menos, para nós refletirmos diante desse cenário tão nefasto decorrente desta pandemia que está afetando os nossos colegas de forma significativa. Como eu estava vendo o doutor Emílio falando antes, né, que alguns colegas estão passando necessidade, e de fato estão, e existem trabalhos sociais enganjados, né, no âmbito da advocacia para atender esses colegas. Eu estou até envolvido com alguns, dando apoio. Então, eu acho que realmente é um momento de nós unirmos muito mais a advocacia, que isso sirva minimamente como uma lição, né, para fins de união da nossa classe, que nós possamos, então, a partir de agora, sermos efetivamente mais altruístas, né? Fica aqui, então, a minha mensagem inicial, já agradecendo e devolvendo a palavra ao meu nobre amigo, né, doutor Luiz Gustavo Coelho de Carvalho. Doutor Fagner, só um instantinho, doutor Luiz Gustavo, só um instantinho que o nosso presidente está aqui presente, doutor Sidney, e ele gostaria de dar umas palavrinhas antes da gente... Me perdoe se eu esqueci de falar alguém, porque eu não consigo ver todos aqui na minha tela. Não, tudo bem. Então, bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Agradecer desde já a presença dos dois brilhantes professores, advogados Luiz Gustavo e Fagner Senes. O professor Luiz Gustavo é amigo antigo da ABAME. Eu me lembro que quando quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, logo ele esteve lá, um livro muito interessante, comentando, comparando com o Código Antigo, fez um sucesso tremendo, e até hoje é livro de cabeceira, tenho certeza meu e de vários colegas, muito bom. E a certeza também renovada de que hoje essa palestra com esses brilhantes professores vai ser muito interessante, porque a advocacia, não só pelo mistério da advocacia em si, mas pelo momento difícil, uma mudança que se avizinha, né? Uma mudança que começa com esse movimento nosso aqui de live, porque em condições normais, hoje, nesse horário, estaríamos lá na ABAME tendo o prazer de recebê-los. E a pandemia criou esse novo modelo, né, de palestras, de apresentação. Então, é uma questão de adaptação para todos. Acredito que veio para ficar, toda sorte. Não temos a segurança, o papo prévio que o Emílio estava tendo, e que os brilhantes colegas estavam tendo também, nós não temos a certeza de um retorno seguro ainda, né? Muito se fala e volta. Hoje começou a retomada do comércio, entre aspas, aqui no município do Rio de Janeiro. Alguns empreendimentos estão começando, inclusive até na área da construção civil, mas a segurança total a gente sabe que não tem, só vamos ter, na minha visão, com remédios e com vacina. Isso, pelo que os especialistas dizem, deve demorar, quiçá, para o ano que vem, lá para meados, final do ano. Mas, enfim, de toda sorte, temos aqui a palavra desses brilhantes professores que vão
mostrar um caminho da advocacia pós-pandemia. Então, desde já agradeço a presença, doutora Vânia, doutora Carolina, doutor Vitor, Emílio, os demais colegas que estão presentes, e dando as boas-vindas aos doutores. A palavra está com vocês. Muito obrigado. Carolina, eu vou iniciar e primeiro pedir desculpa, professor Sidney, que eu não consegui ver o senhor aqui. A tela realmente não aparece todos, né? Então, meus votos de agradecimento a todos que estão de braços abertos no recebendo. E, Carolina, a nossa intenção hoje é mais um bate-papo, e dentro desse bate-papo a gente enfrentar todas as questões de pandemia no mundo jurídico, principalmente na advocacia, mas na forma de um todo, né? E nada melhor para a gente começar hoje discutindo acerca das medidas provisórias que trouxeram algumas modificações acerca das questões trabalhistas. Apesar de estarmos numa casa onde fala do mercado imobiliário, a gente sabe que o mercado imobiliário ele também abarca uma série de questões trabalhistas, obviamente, por conta dos contratos de trabalho que se envolvem nos condomínios, etc. E dentro dessa questão, a gente sabe que tem uma medida provisória muito importante, que é a 936, onde ela trouxe uma discussão acerca de questionamentos de possibilidade de redução de salário, questionamentos acerca de suspensão desses contratos, a questão que, lá no início, deu-se um prazo de 60 dias. Todavia, foi promulgado, se eu não me engano, ontem, uma medida número 44 de 2020 no Congresso Nacional, especificando a continuidade dessa medida. E muito se falou que se deu-se uma prorrogação de mais 60 dias para essa medida, e a discussão estaria acerca dos instrumentos, se esses instrumentos também deveriam ser prorrogados ou não. Por quê? Se nós tínhamos 60 dias e ali alguém já tivesse aproveitado desses 60 dias durante a medida provisória 936, a grande pergunta era se poderia ser aproveitado agora, novamente, com a prorrogação disso. Isso seria como se fosse uma questão bis in idem, ou seja, se poderia participar da suspensão anteriormente e agora com a ideia de que essa medida provisória ela se estenda, se aquelas próprias empresas que já se aproveitaram desse instituto, se eles poderem utilizar novamente. E dentro desse viés, eu tenho uma posição, o professor Fagner também tem a dele, eu particularmente, vou fazer esse bate-bola, que acho que vai ficar bem interessante. Professor Fagner, o que você entende assim, dessa questão do 936 e essa questão se os instrumentos podem ser ou não aplicáveis por conta dessa nova prorrogação? Nova prorrogação não, por conta dessa prorrogação do ato do presidente da Câmara. Bom, meu querido amigo Luiz Gustavo, primeiramente, doutor professor Sidney, mais uma vez reitero aqui meu pedido de excusa por não ter citado seu nome logo de início, mas realmente eu não ouvi aqui na tela, então reitero aqui mais uma vez os agradecimentos, tá bom? E com relação à questão colocada pelo professor Luiz Gustavo, é interessante porque hoje mesmo eu recebi consulta de 2 administradores de condomínios, e condomínios grandes, um em Niterói, um aqui em Copacabana, né, no Rio de Janeiro, e para ver como há exatamente uma afetação desta temática no âmbito imobiliário, né? E quem atua exatamente nessa seara condominial tem sofrido, sem dúvida alguma, inúmeras consultas com relação aos instrumentos dessas medidas provisórias. E as dúvidas, elas persistem, sem dúvida alguma. Mas eu, particularmente, dentro da temática que é proposta agora, a minha posição é no sentido de que o ato número 44, né, do presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal, o senador Davi, ele simplesmente, e não poderia ser diferente, ele prorrogou a vigência da medida provisória e não os instrumentos previstos na medida provisória, até porque ele não teria competência ou legitimidade funcional para estabelecer prorrogação dos instrumentos materiais vigentes na medida provisória de forma unilateral, né, como presidente do Congresso Nacional. A bem da verdade, existe já um projeto, né, de conversão desta medida provisória em lei. Está se discutindo, inclusive, se esse novo texto, né, se esse texto, a bem da verdade, ele está gerando, né, uma violação às matérias que deveriam ser tramitadas e discutidas nos domínios dessa medida provisória, né, o que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já apreciou algumas vezes, onde ele tem até uma nomenclatura
um tanto quanto interessante, né? Porque quando o presidente da República edita uma medida provisória e o Congresso Nacional, dentro de um projeto de conversão, ele altera praticamente a substância, colocando outros temas, outras matérias que não estavam previstas na redação original da medida provisória, ou seja, sai exatamente daquele viés proposto dentro da medida provisória, isso tem uma nomenclatura, né, que é chamada de contrabando legislativo. O Supremo Tribunal Federal enfrenta dessa maneira, é um contrabando legislativo. Então, por exemplo, nesse projeto de conversão, e isso vai ser discutido ainda, sem dúvida alguma, né, nas casas do Congresso, que há um revigorar de preceitos que já foram revogados, inclusive pelo presidente da República, que foram sepultados na revogação da MP 905, aquela MP do contrato verde e amarelo, né, que foi revogada pelo presidente da República. Então, no meu modo de ver, tá, realmente aqui há um contrabando legislativo. A matéria da medida provisória que precisa ser convertida é suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, que são, na verdade, os objetos, né, da medida provisória número 936. Mas aí eu só queria fazer esta parte que eu acho que é pertinente em razão das considerações que estão por vir. Por quê? Se nós olharmos o artigo 62, parágrafo 7º da Constituição Federal, ela vai de forma muito cristalina dizer que pode ser prorrogada a medida provisória por igual período. Bom, o que pode ser prorrogado é a medida provisória, não o que nela contém. Então vejam, se os instrumentos que nós temos lá previstos na medida provisória, só para exemplificar, né, a suspensão do contrato, a MP 936 diz que os contratos de trabalho podem ser suspensos pelo prazo máximo de 60 dias, até 60 dias. E aí alguns vêm vislumbrando a possibilidade, em razão do ato 44 da mesa diretora do Congresso Nacional ter prorrogado a medida provisória, de também haver o quê? Uma prorrogação por igual período da suspensão contratual. Perdoe-me quem pensa assim, né, com a devida vênia e o respeito de praxe, mas esse raciocínio ele colide com o texto da Constituição Federal, já que o texto da Constituição Federal ele assenta, volta a dizer de uma maneira veemente, que quando se fala em prorrogação, é prorrogação do prazo da medida provisória, não das matérias que ela efetivamente estabelece. Mas há um caminho, né, para salvar esse raciocínio. Qual é o caminho? É o caminho da aplicação dos instrumentos que constam na MP para aqueles que ainda não lançaram mão deles. Por exemplo, tem empregadores que até hoje utilizaram dos instrumentos previstos na MP 927, antecipação de feriados, teletrabalho, antecipação de férias, e não lançaram mão da redução de salário e da redução de jornada. Foi isso que eu falei hoje com o administrador do condomínio de Niterói, de um condomínio de Caraí lá de Niterói. Falei, quais os instrumentos que você usou? Eu já antecipei todos os feriados que eu pude antecipar, Fagner. Eu também já dei férias, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso colocar, né, aqui em teletrabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a redução da jornada. Eu posso utilizar? Pode, você pode utilizar a redução da jornada por até 90 dias, inclusive. Não, vamos fazer no primeiro momento então por 30 dias e entender como vai ficar a dinâmica então do país diante disso daqui a 30 dias. Se necessário for, eu posso prorrogar? Pode, você pode fazer até 90 dias. Agora, você só não pode utilizar os dois instrumentos de maneira sucessiva com o somatório total dos prazos. Por quê? Exemplificando. A MP ela diz que a suspensão do contrato ela pode se dar por até 60 dias. E a redução de salário e a redução de jornada por até 90 dias. Então, o empregador ele não pode utilizar os 60 dias da suspensão e mais os 90 dias da redução de salário e redução de jornada. Porque aqui nós teríamos um limite, o excesso do limite estabelecido pela medida provisória. Por quê? Porque ela diz o seguinte, lá no artigo 18 ou 17, se não me falha a memória, quem tiver com ela em mãos aí pode me corrigir se eu estiver errado. Mas ela vai dizer que se forem utilizados os instrumentos de forma sucessiva, ou seja, a suspensão, depois a redução, ou a redução e depois a suspensão, o somatório dos períodos utilizados não pode ser superior a 90 dias. Então, por exemplo, eu poderia reduzir salário e reduzir jornada por 60 dias e depois suspender por 30 dias. É isso que essa prorrogação da medida provisória vem acalentar o coração dos empresários, porque, de repente, eles já utilizaram a suspensão do contrato por 60 dias. E se a medida provisória ela não fosse prorrogada,
o que ele faria? Nada, teria que demitir os empregados e, às vezes, né, nem pagar os empregados em razão da demissão. Agora não, deu um alívio. Por quê? Bom, se a medida foi prorrogada, então eu ainda posso continuar a utilizar os instrumentos que ela estabelece, mas observando as limitações de regramento que ela estabelece. Logo, se eu suspendi por 60 e eu ainda não utilizei a redução de salário e a redução de salário, a redução de jornada e a redução de salário, eu posso utilizar 30 dias pelo menos, para, somando com a suspensão, chegar aos 90 estabelecidos como limite no artigo 18 da MP. Então, a minha visão, a minha interpretação é essa, né, até considerando toda a principiologia que rege o direito do trabalho, até para salvaguardar também os próprios interesses, não apenas dos trabalhadores, mas também dos empregadores. Porque alguns me perguntam, Fagner, mas qual é a consequência caso o empregador, evidentemente, não observe isso e ele resolva prorrogar 60 mais 60? Certamente essa questão vai desaguar no Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai condenar a pagar os salários. E isso sem prejuízo, no meu modo de ver, do governo federal recusar o pagamento do bem, que é o benefício emergencial, que também foi criado por essa medida provisória, exatamente pautado nesta interpretação que eu acabo de expor. Então, me parece que essa, né, dentro da logística constitucional, né, e infraconstitucional baseada na MP 936, que nós devemos ter como conduta, né, como norte condutor aí dos nossos pensamentos. Então, me parece que é isso. Agora, é óbvio que isso influi também diretamente nas próprias atividades empresariais e, com isso, né, nas relações de consumo. E, sem dúvida alguma, afeta de modo inexorável as próprias questões imobiliárias, como, por exemplo, a locação, né, dos imóveis, redução de locações. E aí eu devolvo, então, a fala para o querido amigo Luiz Gustavo, para que ele explane um pouco sobre isso, sobre os reflexos exatamente dessas mutações, né, nos contratos de trabalho, diretamente na atividade e na manutenção da atividade empresarial, paralisação temporária, suspensão, contratos, renovações de locação e assim sucessivamente, porque ele tem expertise nesse segmento que eu não tenho. Então, me inclino à sua fala e quero lhe ouvir agora, meu caro amigo. Então, Fagner, é interessante, né, a gente começar assim com o direito de trabalho. E antes de eu começar a falar sobre a questão de relação de consumo e a questão civil, é importante a gente falar o seguinte: nós não estávamos preparados para essa pandemia. A grande verdade é que nem nós, nem a legislação do país. Para falar a verdade, eu acho que em local nenhum tinha um preparo para isso que está acontecendo. Nós fomos pegos realmente de surpresa. E por conta disso, as legislações elas estão se demonstrando até meio que sólidas, né? Às vezes engessadas, sim, mas muito sólidas. E tentando resolver, dentro de uma questão principiológica, tudo aquilo que nos passa acerca das problemáticas que nós estamos tendo no dia a dia. E o que acontece? Com essa questão acerca da pandemia, de toda essa problemática, avocou-se a ideia de se criar leis. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu sempre defendo que nem sempre a criação de lei ela vem com o intuito de ajudar a sociedade. Às vezes o excesso atrapalha. E eu defendo, e venho defendendo já desde o início da pandemia, que a inflação legal ela não é muito boa. A inflação legal é aquela que advém de tudo que nós estamos discutindo, se cria uma lei para poder discutir ou para poder balizar aquilo que se quer discutir. Sabendo-se que muitas das vezes essa lei ela acaba em desuso ou até mesmo ela não é acolhida pela sociedade. Isso traz uma mácula no sentido de que todos os problemas acabam sendo judicializados. Por quê? Acabam se levando a atenção ao acesso à justiça, assoberbando o judiciário, mais assoberbado que ele já está, e esquecem de medidas que possam ser utilizadas com o intuito de trazer uma autocomposição ou até mesmo uma questão de negociações extrajudiciais. Só que dentro desse viés, é importante a gente não esquecer que foi verificado, e por isso nós começamos com a questão trabalhista, diversas medidas provisórias com o intuito, naquele momento, de tentar fomentar o escopo de melhorar a ideia de não se fechar tantas empresas, bem como permitir que os CPFs fossem mantidos nas folhas de pagamento. Essa foi uma ideia. Se foi bom ou se foi ruim, eu acho que só o tempo irá dirá. O momento agora é que, pelo menos, tentou se estabilizar a partir daquela situação de estar tudo fechado. E aí, como fica a advocacia nisso, né? Então, a gente começa a trabalhar com o direito de trabalho, verificando que existe uma série de fatores que nós estamos vivendo no dia a dia comum.
enveredamos aí, como o professor Fagner falou, acerca do direito civil e do Código de Defesa do Consumidor, e a gente vai bater numa PL, a 1179 de 2020, que ela tentou falar sobre tudo, né? Eu costumo dizer que ela foi o nó do apanhado. Ela simplesmente apoiou-se um pouco de tudo, colocou-se nela e começou a se discutir como se fosse a salvadora do mundo. E essa PL, até então, um projeto de lei, passou-se lá pelo Senado, mas ainda está no Congresso para votação. A gente não sabe se a pandemia acaba a semana que vem ou não, se vai ficar durante mais 30 dias, e a PL nem ainda votada no Congresso foi. E ela traz algumas características bastante importantes que acabam levando, pelo menos, a um direcionamento do legislador derivado em município, em estado e até mesmo na própria União, e eu não vou ficar discutindo aqui a questão se constitucional ou não, no intuito de tentar trazer uma diminuição da celeuma ao público. De que maneira fez isso? Se nós pararmos para analisar a PL, ela vai falar sobre o direito privado lá no artigo 4º e 5º, mas especialmente ela vai falar sobre resolução e revisão dos contratos. Se vocês me perguntarem assim, professor, eu posso discutir um contrato de locação pelo simples fato de que eu tenho uma problemática hoje advinda de uma força maior? Isso nós já sabemos que está bem claro. Isso nós sabemos que já existe. Isso nós sabemos que pode. A legislação já defendia desse prisma, né? O grande detalhe são nas incongruências ou até mesmo nas lacunas legislacionais. Aí que está o grande problema. Por quê? Eu vou dar um exemplo claro. Quando a gente fala em locação, existe a possibilidade, antes mesmo da judicialização, de se discutir os contratos de locação e tentar chegar a um acordo. Esse acordo ele pode ser resolvido através de negociação e levado, inclusive, para eventos futuros. Até mesmo, se houver necessidade, amanhã ou depois, de uma homologação de um negócio jurídico processual lá do artigo 190 do CPC. Perfeito? Então, a gente consegue visualizar esse primeiro viés. Qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que, quando a gente fala em contratos, a gente sempre tem a ideia de que o contrato ele é único. Só que nós temos contratos em diversas searas do direito. E, particularmente, a grande verdade é que nós, advogados, estamos tentando utilizar de legislações que não estavam preparados para isso, para poder aparar as arestas. Essa que é a grande verdade. Nós somos médicos hoje, tal qual os médicos lá, e obviamente fazendo uma contemporização, mas somos médicos sociais. Médicos que estão lidando com o patrimônio, médicos que estão lidando com a situação de vida das pessoas que estão passando por dificuldades, empresários e outros. E o grande detalhe advém disso. Primeiro, até que ponto nós vamos discutir que o contrato ele pode ser oneroso ou não é oneroso, a partir do momento que você, pelo Pacto da Ação Servanda, você sabia que ele já existia. Até que ponto nós podemos discutir a teoria do risco do empreendimento, quando a gente fala em locações de shopping, por exemplo. Até que ponto a gente pode alegar, por exemplo, se defender que causa de força maior é possível ser utilizada como excludente nas relações de consumo. Porque se nós pararmos para analisar, por exemplo, a Lei 8.078 de 90, vocês vão verificar lá no artigo 12, no artigo 14 e nos seus parágrafos terceiros, que não aparece em nenhum momento a figura de caso fortuito ou força maior, independentemente do conceito que a gente dá a eles. Perfeito? Então, a grande discussão a quem assiste a vulnerabilidade hoje? Nós sabemos que ela está no artigo 461 do Código de Defesa do Consumidor. Mas será que os fornecedores de serviços também não possuem hoje, por conta de toda essa problemática, também a ideia de vulnerabilidade? Ou seja, aquela isonomia que a gente busca com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, também não se tem a ideia da boa-fé e entender que o fornecedor, ele começa a se equalizar nessas discussões, porque ele está de portas fechadas, ele tem problema de fazer a questão do delivery, ele tem problema de equacionar as suas contas por conta dos funcionários de acordo com suspensão ou não dos contratos de trabalho, como o professor Fagner falou. Ou seja, a grande verdade é que nós estamos envoltos numa pandemia, não só, e eu disse isso numa live há pouco tempo atrás com alguns amigos, que a gente faz alguns programas, né? Nós estamos tentando levar o conhecimento a diversos alunos, a diversos advogados, a diversos professores, com o intuito sempre de trazer novidades, e a gente está discutindo exatamente isso. Será que a gente está vivendo somente uma pandemia de um vírus chamado Covid-19, ou nós também estamos vivendo uma pandemia legal por não saber a que aplicar e por conta de como aplicar nos seus limites? Essa que é a grande pergunta que nós temos que fazer e interiorizar. Por quê? Se vocês pararem para analisar, olha que interessante, professor Fagner, a PL 1179 de 2020, ela vai trazer sobre relação de consumo somente o artigo 8º. E esse artigo 8º,
ele vai falar somente sobre o artigo 49 do CDC. E sabe o que diz o artigo 49 do CDC? Direito de arrependimento. Olha que interessante. É aquela cláusula que diz que se eu compro algo pela internet ou longe dos meus olhos, né? Eu costumo dizer assim, quando eu dou aula de direito do consumidor, para quem não sabe, eu vou falar aqui muito baixo, professor Sidney, bem calmo assim, ó. Eu sou processualista nato, né? Eu gosto muito de processo, mas direito material, eu sou muito fã de direito do consumidor e deontologia jurídica, a minha praia. Então, quando eu dou aula em graduação, eu enveredo por esse caminho. Mas qual é o grande detalhe quando a gente fala isso? Olha só o know-how da legislação. Tratam somente de um artigo, o 49, do Código de Defesa do Consumidor, acerca do delivery. Se você pode receber e pode devolver ou não, não entram na questão do artigo 6º, não entram na questão acerca da inversão do ônus da prova, não entram na questão acerca da quebra da base do negócio jurídico, ou da teoria da quebra da base do negócio jurídico, ou dos contratos mais onerosos na relação de consumo. Ou seja, cria-se uma legislação simplesmente com o afã de tentar dar uma resposta. E isso muito me assusta, né? O nosso legislativo acaba trazendo essa problemática. E qual é o grande detalhe, Fagner? Olha só, o artigo 15 dessa PL, ele vai tratar da questão dos poderes do síndico. E interessante que o que aconteceu, e aí só para voltar um passo atrás para falar de poderes do síndico, o que aconteceu? A PL ela não foi votada ainda, como eu já bem disse. Só que, olha só, ela dá direcionamento. Por que dá direcionamento? A gente tem várias legislações estaduais que estão tratando acerca desse instituto. Por exemplo, a gente pode falar aqui sobre condomínio, a gente pode falar fechamento das áreas comuns. Vamos falar de direito imobiliário, vamos falar da fechamento das áreas comuns. Se vocês me perguntarem, existe uma discussão acerca disso, que foi somente auferido, obviamente, pela PL, mas a pergunta é, saiu legislação em cada estado acerca disso? Foi-se datado a informação para que todos os condomínios podiam fechar ou não fechar as áreas comuns? O que acontece é que houve uma briga política, e eu não estou aqui querendo discutir política, tá? Pelo amor de Deus, não é o meu viés, mas que cada um começou a trabalhar de uma forma diferenciada nessa legislação. E qual é o grande detalhe? Está aí, senhores, e aí todos os advogados que estão presentes, está caindo no nosso colo. Infelizmente, realmente nós vamos ter que tratar isso de que maneira? Como é que nós vamos tratar isso? São as perguntas que vão ser direcionadas. Como é que nós vamos discutir quais são as responsabilidades e os poderes conferidos ao síndico superiores àqueles que estabelece o Código Civil no artigo 1348? Ou seja, nós temos mais poderes ao síndico. É possível que o governador estadual, por exemplo, possa apresentar maior poderes ao síndico que a própria legislação civil. Ou seja, nós temos uma série de fatores e de incongruências que acabam trazendo isso. E aí eu vou voltar para o Fagner da seguinte forma, doutor Sidney, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui de várias medidas provisórias, falamos de uma PL, e dentro dessa PL tiveram várias situações que geraram outras legislações que falam sobre as questões que enveredam sobre assembleia virtual. Antes de falar de assembleia virtual no condomínio, eu vou falar para o professor Fagner na seguinte situação. Fagner, o que você acha aí das audiências virtuais da Justiça do Trabalho, esse caminho das audiências virtuais no âmbito civil? E eu também, se me derem o poder, eu vou tentar falar das audiências criminais, até onde a gente vai chegar, para vocês verem a dificuldade que nós temos para falar da mesma coisa em searas diferentes. Fagner, pode me dizer o que você acha disso? Fagner? Fagner caiu? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, não cai não, tô aqui, tô te ouvindo também. Eu acho que meu microfone estava mutado aqui, foi isso. Bom, vamos lá. Esse é um dos grandes desafios da advocacia no todo hoje, né? Dentro do nosso país. Porque eu não sou contra, eu tenho dito isso, você tem acompanhado, né, tem visto, eu não sou contra, né, as audiências virtuais, as sessões virtuais. Evidentemente que não, eu acho que isso é um futuro muito próximo, né? Nós chegamos aí à revolução digital que nós esperávamos de uma forma antecipada, ela foi imposta e não tratada. Essa que é a grande questão. Então isso afeta de uma forma significativa o nosso dia a dia. Normalmente quando nós pensamos nos advogados que não têm acesso à tecnologia, isso é uma realidade. Nós não podemos, portanto, nos afastar disso. Por isso que eu sou extremamente refratário às audiências virtuais de modo impositivo, como alguns tribunais estão querendo fazer. Creio eu que, na verdade, eu sou um defensor nato nesse sentido, estou colocando a minha cara a tapa em todos os lugares que eu tenho
sido convidado para ministrar algum aspecto nesse sentido. Se algum juiz me impuser a realização de audiência, eu vou me negar e eu vou falar para ele expressamente: excelência, intime a OAB que eu vou resolver na OAB, porque isso aqui tem que ser resolvido no âmbito dos advogados do Brasil e não no Poder Judiciário. O Judiciário não pode me punir, o Judiciário não pode me obrigar a participar de audiência. Imagina, então, um colega que não tem tecnologia, não tem internet, mal ele tem internet, né, no celular, que é aquela internet de cartão, né, que acaba. Imagina como é que ele vai participar de uma audiência. Se nós levarmos em consideração que nós estamos com toda a infraestrutura, né, que é disponibilizada pela OAB, associações, enfim, sindicatos, fechadas em razão, né, da quarentena, e os advogados não conseguem minimamente ter acesso, né, à tecnologia para participar de um ato tão solene e importante, decisivo, né, para um processo como são efetivamente as audiências, independentemente da seara trabalhista, civil, juizado, né, enfim. Então eu vejo com muita ressalva as audiências virtuais hoje. Não estou dizendo que não temos que ter, tá, temos, mas no futuro. É preciso haver uma preparação, é preciso haver treinamento, é preciso haver operacionalização, é preciso haver conscientização em caráter totalmente educativo e de treino, como foi o PJE. O PJE foi instaurado paulatinamente. Não desceu de forma abrupta: a partir de agora os processos são eletrônicos. Todos aqui lembramos disso, né? Foi paulatino, né, a instauração do PJE. E até hoje nós percebemos fendas sistêmicas no regime de tratamento do processo eletrônico, que nós vamos acertando, né, através, né, de soluções pontuais que são dadas pelos gestores. Então imaginem audiência eletrônica. E aí entram outras questões: a questão da privacidade propriamente dita, a questão de impedimento, suspeição de testemunhas, e assim sucessivamente, né? A viabilização das garantias constitucionais efetivas do contraditório e da ampla defesa, os juízes, ainda bem que na sua minoria, mas os juízes arbitrários que não querem registrar em ata de audiência, você na frente dele fazendo requerimentos, ele não quer registrar. Então imagine numa audiência virtual, onde ele simplesmente pode clicar um botão de má fé, e pode sim, ponto final, não vou ser hipócrita, aqui ninguém vai agir com demagogia nesse sentido. Ele pode simplesmente clicar um botão e cair a audiência, ele fechar a ata como ele bem entender. Ah, mas eu tenho prazo para poder impugnar, eu tenho como fazer isso, queridos, até demonstrar que gato não é lebre, já chegou no Supremo Tribunal Federal. E cadê a celeridade e a razoável duração do processo? Então, veja, é preciso ser pensado, conscientizado e tratado de uma forma paulatina a operacionalização e a instituição das audiências virtuais. Vai acontecer? Vai, mas tem que acontecer de uma forma gradativa e não imposta. Hoje, qual é a minha posição? O que eu tenho dito: se eu puder participar de uma audiência, sim, uma audiência inicial, por exemplo, tentativa de conciliação, uma mediação, ok, sem problema nenhum. Não vai afetar substancialmente a prática de nenhum ato processual que possa importar responsabilidade, né, e ônus de cunho processual. Agora, audiência de instrução, eu, sinceramente, vou me recusar a participar, né? A não ser, obviamente, que seja uma questão muito simples. Não vamos ouvir uma testemunha só em relação aí a um fato que é só sobre horas extras. Então, vai depender do contexto. Mas os casos complexos, a gente vai precisar ouvir depoimento das partes, testemunhas. Sinceramente, né, eu penso em não participar desses atos e tenho registrado isso com muita frequência. E você, meu caro amigo, o que pensa a respeito? Então, Fagner, vamos lá. Eu defendo muito do que você fala. Eu tenho só algumas considerações acerca disso. Dentro da Justiça do Trabalho eu também entendo dessa forma. No âmbito civil também. Você imagina ter que discutir uma questão onde você precisa estar muito próximo da tua testemunha para que você tenha aquela sensibilidade de poder tratá-la no intuito de perguntas capciosas da outra parte, ou até mesmo perguntas do juiz que não há um entendimento, que às vezes você frente a frente com ele não consegue entender. Você imagina você por uma audiência virtual, né? Mas como você bem disse, e aí eu tenho que fazer a nossa meia-culpa, o que acontece é que nós estamos aí de frente com o futuro que foi antecipado, eu posso dizer aí, sem medo de ser pega, uns 10 anos. A pandemia antecipou o futuro. Essa que é a grande verdade, gente. Nós estamos... eu tive uma live com o reitor da Veiga de Almeida, para o reitor da Veiga de Almeida, do Distrito do Censo, acerca de direito de trabalho, processo de trabalho, das questões de pandemia, principalmente das questões judiciais, e a discussão dele foi exatamente nesse sentido, né? Nós temos que sair dessa pandemia talvez melhores.
E, particularmente, a tecnologia nos trouxe aqui. Nós estamos aqui agora, ó, tecnologicamente falando. Talvez, como o Dr. Sidney colocou, o diretor-presidente da ABAME, se a gente não tivesse tido essa pandemia, nós estaríamos hoje, talvez, lá no auditório da ABAME falando sobre isso, mas não nesse viés. E isso nos trouxe aqui a tecnologia, né? Nos trouxe para frente de uma tela de um computador, para frente da tela de um telefone celular, e nós estamos tentando nos virar. O detalhe todo, que aí eu concordo contigo, é a questão do treinamento. E como isso aí vai ser bem resolvido. Você imagina, você está numa audiência e simplesmente a sua internet cair no meio da audiência que você está ouvindo uma testemunha. Como é que você prova que sua internet deixou de funcionar? Porque, particularmente, senhores, e eu acho que todo mundo pode me dar razão se eu estiver errado. Se eu estiver errado, vocês podem me condenar. Tá? Eu estou permitindo o julgamento. Quem de nós aqui não tem uma internet, doutora Vânia, doutor Pedroso, todos que estão aqui, que particularmente está falando, de repente ela cai. De repente você deixa de funcionar. A gente acha a nossa internet o máximo. Pagamos 400 megas, 500 megas, o máximo possível. Isso é o melhor. Que não entra em 20. A gente nunca viu tanto que ela é ruim, como hoje estando em casa. Nós estamos começando a dar valor às coisas que a gente não dava antes, porque a gente utilizava, obviamente, porventura, minimamente. Ah, mas que isso? A gente usava a internet? Não como nós usamos hoje. A gente parece que está devidamente conectado quase que 100% na internet hoje, dentro de casa. E eu costumo até fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira aí do WhatsApp, uma brincadeira que todo mundo faz. Imagina se nós tivéssemos, há 10 anos atrás, com o StarTAC na mão, nessa pandemia. Todos nós estaríamos, no mínimo, periclitantes a passar pelo psiquiatra. Desculpa, senhores, sem dúvida nenhuma. Essa é a grande verdade. Né? Porque a gente precisa da tecnologia. Agora, fazer essa tecnologia descer goela abaixo, que muito me incomoda. Se você me perguntar, Fagner, se essa audiência no juizado especial, lá a primeira audiência no juizado especial, que eu não concordo, né? Que a Lei 9.099 também, ela é rasgada, porque lá a lei é bem clara, a audiência deveria ser una, deveria ter uma audiência de conciliação e automaticamente ela ser convolada por causa do princípio da celeridade e da razoável duração do processo. Isso não acontece. O juiz marca uma audiência, onde você vai para uma audiência marcada meio-dia, vocês ficam esperando lá até 2 horas da tarde, é atendido 2h30, atendido pelo conciliador, que ele não sabe nem o que está acontecendo ali, porque ele não teve nenhum capricho de ver aquele processo anteriormente. Aonde ele pergunta se tem acordo ou não, você diz que tem, a outra parte diz que não, ele fala que não pode lavrar e você vai embora. Chega no escritório 4 horas da tarde. Então você saiu do escritório 11 horas da tarde, chegou 11 horas da manhã, chegou no escritório 4 horas da tarde, por conta de uma simples audiência que realmente, aí, Fagner, eu acho que poderia ser pelo mundo virtual, como você bem colocou. Agora, exatamente. Vocês imaginem, senhores, e aí eu vou parafrasear o que o professor Bernardo Braga me colocou numa live também sobre direito penal, e o presidente da ANACRIM também especificou acerca da questão do júri. Você imagina um júri totalmente tecnológico. Há quem defenda a ideia do júri e fala assim, mas por que eu tenho que trazer aquele preso periculoso que está lá no Amazonas, lá em Manaus, num presídio de segurança máxima, eu tenho que trazer ele para cá hoje para ele ser ouvido e ter esse gasto todo? A videoconferência resolve. Só que cadê a questão do contraditório? Cadê a questão da ampla defesa? Cadê a questão da sensibilidade? A gente não pode esquecer, Fagner, que a sentença vem daquela expressão chamada sententia, é sentimento. Como é que você vai falar para um júri? Como é que você vai chegar para um júri, para uns jurados, e parar na frente deles e falar assim, olha, eu preciso que vocês olhem as provas, eu preciso que vocês verifiquem a página 32, e lá está escrito isso, de forma virtual. Como é que nós vamos discutir a questão, falar assim, numa audiência para pegar uma confissão, de acordo com as folhas tais, eu gostaria de saber se essa assinatura é dele ou não. E você esperar 10, 15 minutos para encontrar lá o ID, para poder colocar na tela, para que a pessoa confirme ou não se é aquela assinatura dela, e ela vai dizer assim, olha, não posso confirmar não, que a tela do meu telefone é muito pequenininha. Como é que eu vou verificar se é assinatura ou não? Nós temos diversas problemáticas que ninguém parou para pensar ainda, ou se parou para pensar, está de má fé para que as coisas aconteçam. E a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar, nós advogados, entendermos que isso tem que descer goela abaixo. E aí, Fagner, eu já vou enveredar por uma outra história aqui, por conta da questão do nosso tempo. Senão a gente vai ficar aqui falando 10 horas e esse pessoal não vai gostar muito da gente, não. Vai reclamar da gente. Olha só, uma outra coisa que pode acontecer, que já está acontecendo, e aí tem muito a ver com a audiência, e eu estou falando de ato solene, eu vou só fazer uma invertida. A própria PL 1170, ela fala da questão das audiências virtuais em condomínios. Ela não fala só isso, ela fala da questão da extensão do mandato do síndico, ou seja, que ele pode dar prorrogação para que ele possa ser no evento futuro.
né? Há uma discussão acerca da prestação de contas do síndico, lá no artigo 17. A questão do mandato, lá do artigo 18, ela fala não só da prorrogação, mas também fala da questão das realizações de assembleia no modo virtual. E a pergunta é, como resolver essa questão no mundo virtual? E é uma polêmica muito grande, e eu posso dizer que eu também já participei de uma live acerca disso, com o pessoal, com vários síndicos, e também no Instagram com o Dr. Renan, só sobre questões de condomínio. Olha que interessante. Se nós pararmos para analisar que o que dita a regra é o Código Civil, o Código Civil ele é omisso. Ele fala em presencial, mas se você enveredar aí buscar algum tipo de lacuna, você entende que ele acaba sendo omisso nessa situação da possibilidade de assembleia virtual para qualquer tipo de fins no condomínio. Ok. Se a gente parar para analisar também, quando a gente sai da questão do Código Civil, nós vamos exatamente para a questão da convenção. E é a convenção que vai determinar se a assembleia pode ser virtual ou não. Se a convenção for omissa, óbvio, eu já estou dizendo que existe a possibilidade, sim, da assembleia ser virtual. O grande detalhe é como fazer que essa assembleia tenha legitimidade. Por quê? Você pode fazer essa assembleia e permitir que ela fique aberta? É a primeira colocação, ou seja, você começa ela, termina a questão online e diz que ela será dada continuidade à assembleia 15 dias depois, de novo, através de um aplicativo como o Zoom, que nós estamos hoje. É possível que as pessoas votem? Como você vai cadastrar essas pessoas e confirmar que elas realmente são? Com print da tela? Com a especificação que são elas mesmas? Eu sou obrigado a conhecer todos os condôminos? Eu sou obrigado a conhecer todos os proprietários? Ou seja, nós temos uma série de vertentes que acabam criando uma situação. Eu, particularmente, fui consultado por um síndico de um condomínio na Barra da Tijuca, e ele me colocou o seguinte: eu gostaria de fazer uma assembleia virtual, especialmente para falar das questões de piscina, de elevador, de limpeza, de higienização, etc. Eu falei assim, nada, isso é uma simples reunião, não tem por que não fazer. Aí ele falou assim, e como é que eu faço para registrar isso? Eu falei assim, existe uma coisa que as pessoas não levam a crédito, que ela já existia anteriormente, e ela veio ratificada pelo novo CPC, que é a questão da ata notarial. Uhum. Ora, né, Fagner? Veja bem, se nós temos uma ata notarial, que hoje é prova no Código de Processo Civil, se a gente faz uma reunião ou uma assembleia virtual, e você pega tudo isso e leva isso a registro, você dá legalidade a essa assembleia. Concorda? Faz a degravação. Exatamente, faz a gravação da reunião. Se for o caso, faz uma chamada para cada um expor ali o seu nome, né, e de quem está presente. Grava aquela reunião, depois leva, né, um tabelionato, faz a redução daquilo a termo em ata notarial, que é a degravação, né, exatamente da gravação, e pronto. Exatamente, está aí a demonstração inequívoca de legitimidade do ato realizado. Concordo contigo em números de grau. Poucos utilizam isso. Eu tenho utilizado muita ata notarial, sabe para quê, Luiz? Na Justiça do Trabalho, para fazer prova de assédio moral, quando isso é por meio de WhatsApp. Porque tem juiz que é não tanto quanto reticente na utilização de mensagens, né, pelas vias virtuais, Messenger, Direct ou WhatsApp. Então, para não ter dúvida, até que haja uma pacificação no Tribunal Superior do Trabalho, o que eu faço? Degravo através de constar em ata notarial, e aí eu junto isso aos autos do processo. Pronto, fica indiscutível. Porque se a parte contrária alegar alguma falsidade, ela vai ter que arguir através de incidente e provar, então, que o que está ali, na verdade, que tem fé pública, não condiz com a realidade. Então, vamos ouvir o tabelião, vamos ouvir lá, né, aquele que redigiu a ata notarial, e vai se arguir exatamente a nulidade. Excelente percepção. Né? E para quem, e nós estamos aqui diante, né, de pessoas que trabalham nessa área imobiliária, então eu acho que é de bom grado, inclusive, né, a utilização com mais frequência da ata notarial em razão dessas assembleias virtuais. Perfeito, meu amigo, a colocação. Concordo contigo em número gênero e grau. Legitimou a assembleia, a reunião. E olha que interessante, né? Nós estamos falando sempre 100% de que após a pandemia, a advocacia ela vai ser tecnológica. A gente não tem dúvida disso. Nós temos uma preocupação, sim. Você falou aí do PJE, mas se a gente parar para analisar, eu particularmente, eu tenho que ter no meu escritório, olha só, eu posso ser a pessoa mais leiga possível. Vocês, por favor, não vão rir de mim. Eu tenho no meu escritório 4 computadores para poder protocolizar em todo lugar, porque cada um tem um sistema.
eu tenho que Justiça Federal é uma forma, Justiça do Trabalho é outra, Justiça Comum é outra, e quando você vai verificar, tem outra e outra e outra. Se você for para São Paulo, é ESAGE, se você for para o Ceará, é outra funcionalidade, ou seja, você fica meio que perdido na quantidade de programas, de softwares que você precisa para poder exatamente utilizar-se daquele, do judiciário, né? E isso nada mais é, e aí, obviamente, a gente poderia citar Capelletti, Gart aqui, falar sobre acesso à justiça. É extremamente complicado, não só para as partes, mas para nós, advogados. E eu não estou dizendo aqui, e senhores, eu não quero ser pejorativo, não quero ser hipócrita, não quero ser demagogo, não. Pelo contrário, eu quero que vocês entendam o seguinte, não tem essa de ser mais jovem ou mais velho. Não tem essa que a idade somente atrapalha. A gente sabe que existem pessoas que têm mais idade que têm uma preocupação maior com acesso à tecnologia. Mas nós também temos. Nós também, às vezes, ficamos leigos em determinadas situações. Isso acaba atrapalhando. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que eu aprendi agora há pouco tempo. Eu estava discutindo as questões aqui da pandemia e como despachar memorial com os desembargadores. Eu parti para a primeira ideia de Grambel. Peguei o telefone e liguei para a Câmara. Grambel não me ajudou. Porque para o desembargador atender o telefone, te atender já é complicado. Imagina para atender o telefone. Né? Então, o Grambel ali não me permitiu que eu tivesse contato lá com o desembargador. E aí, eu imaginei o seguinte, vou mandar por e-mail. Mandava os memoriais por e-mail e, por mais que havia suspensão, havia um processo circulando, nem sempre a gente conseguia ter acesso a esse memorial. E eu, conversando com o professor Gabriel Quintanilha, ele criou uma funcionalidade com QR Code. Se vocês me perguntarem, não me olhem com essa cara assustada, porque eu também não sei fazer. Tá? Eu estou fazendo aqui minha culpa, não sei fazer. Mas olha que interessante, eu achei brilhante a ideia. Ele simplesmente colocou nos recursos dele o QR Code. O QR Code é aquela marquinha lá, preta e branca, que aparece em determinados lugares, que você pode botar a marca no telefone celular e ela te encaminha para um determinado site, né? E o que ele fez? Ele gravava vídeos do memorial e colocava na petição. Então, se o desembargador tiver um mínimo de consciência e um mínimo de vontade, bastava ele abrir o QR Code, que ele teria acesso ao vídeo do advogado, falando, obviamente, num vídeo curto, acerca daquele memorial. Quer um despacho melhor do que esse? Quer estar próximo do desembargador de forma bem equânime, de forma bem veemente, você mesmo gravando seu vídeo e colocando lá para que o desembargador possa assistir? A minha pergunta é, será que ele vai assistir? Será que ele vai ter condições ou vai parar para analisar esses vídeos que são colocados através de QR Code nos recursos? Eu achei a ideia brilhante. O meu problema todo está na questão do outro lado, né, Fagner? Ou seja, como é que vai ficar, e aí eu já estou entrando por um outro viés, como é que vai ficar a judicialização após a pandemia, Fagner? Como é que você acha que nós vamos trabalhar aí com as questões de processo? Meu amigo, se você me permite, falando... O áudio está saindo ou está mutado? Está saindo, tá ok. Está saindo? Tá. Se você me permite, eu acredito, falando quantitativamente, tá? Que o número de demandas pós-pandemia, ou até ainda no curso da pandemia, significativamente vão aumentar. Na Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista, ela gerou um decréscimo no que toca ao ajuizamento, mas agora com a pandemia, essas discussões relacionadas à validade de acordo ou não acordo, muda ou não muda, muitos estão novamente ajuizando ações na Justiça do Trabalho. Empresas que estão demitindo alegando o fato do príncipe, força maior, sem ser uma coisa, sem ser a outra, entendeu? E aí estão desaguando no Poder Judiciário, não temos saída. E esse é o grande desafio da nossa advocacia do futuro, né? E eu vejo que nós precisamos preparar mais ainda os advogados. Os advogados precisam estar preparados para essas novas tendências, né? Basicamente inerentes a essas mutações tecnológicas. Vai fazer parte do nosso dia a dia, isso é indubitável. A grande questão de fundo é como se preparar, em que momento se adaptar. Claro que hoje, né, como você disse com muita propriedade, simplesmente ela caiu em nossos colos, mas elas estão aqui nessas mudanças e nós precisamos, né, encarar essas mudanças. A questão é da perspectiva, como encarar, né? Porque encarar eu tenho que encarar, agora como encarar? Encarar com boa vontade, entender que isso é uma realidade, que pro futuro isso não vai ter volta ou não. Eu, na verdade, não tenho como encarar, não tenho como me adaptar, eu tenho que, na verdade, entender que eu estou limitado, porque, na verdade, nós temos os limites do que nós nos impomos, porque os nossos limites eles estão também mutáveis, na medida em que você, né, se dedica a eventuais adaptações.
E aí, pensando, né, nesse modelo novo de tecnologia para fins aí de audiência, porque a realidade é essa, o processo já é eletrônico. Então, por que não os atos, né, Luiz, no complexo, serem realmente eletrônicos, como o caso da audiência, né, as sessões virtuais? Para vocês terem ideia, não sei se alguns de vocês já têm ciência ou se todos têm, no TRT aqui, algumas turmas, TRT da primeira região, algumas turmas, alguns relatores, têm aceitado memoriais através de vídeo. O advogado faz um videozinho de 5 minutos, né, manda, né, por e-mail, por transfer, enfim, né, e o desembargador recebe aquele e-mail, vê o memorial, e aí ele já tem ali, né, os pontos que são ressaltados pelo advogado para fins de julgamento. Outros não, outros querem o memorial por escrito realmente, só muda a forma, né? Ao invés de entregar impresso, você manda por e-mail. Mas vejam, é uma realidade. Então, para mim, sinceramente, do fundo do meu coração, esse é o maior desafio da advocacia hoje, a adaptação para um futuro que já chegou, o futuro tecnológico. Como nós vamos preparar os nossos colegas que têm efetivamente dificuldade com a tecnologia, que têm dificuldade de ter, né, mecanismos aptos para o enfrentamento das questões processuais que vão surgir, sem que eles tenham, inclusive, recursos até, né, para ter uma estrutura. Porque muitos advogados usam da estrutura da ordem dos advogados. Não é isso? Fábio, essa que é a questão. Deixa eu fazer um adendo aí interessante, até para a gente falar. Olha só, eu tenho uma preocupação muito grande com como é que vai lidar o legislador derivado com isso. A minha preocupação está na legislação. Porque não adianta a gente bater na tecla, nós advogados, que a gente tem que se adaptar, se a legislação ela trata de uma forma diferenciada a cada momento de uma forma grotesca. Eu vou dar um exemplo aqui extrajudicial. A gente estava falando aqui agora de assembleia virtual, né? Existe a PL, né, que está transcorrendo, que a gente não sabe quando é que ela vai ser votada, ela existe. Existe a possibilidade das assembleias virtuais, apesar de que tem muitos que defendem que não pode, porque o Código Civil, ele diz lá presencial em alguns momentos, e aí cria uma mácula acerca de poder existir ou não. Aí o nosso governador estadual ele cria uma lei 8836 de 2020 e diz que as assembleias virtuais poderão ser, sim, realizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aí você vai para São Paulo, tem uma lei lá que diz que pode também. Só que você vai para Minas, tem uma lei que não pode. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, talvez essa é a minha problemática, e eu vou bater nessa tecla de novo, me perdoe se eu estiver muito redundante, é que na questão da inflação legal, nós estamos vivendo um momento de inflação legal. Para tudo, alguém quer criar uma lei e ser o salvador da pátria. E a discussão não é essa. A discussão é, a gente teria que ter uma dicotomia, sim, eu acredito que tem que haver separações, sim, mas eu acho que deveria partir do legislativo essa ideia para que o judiciário ele possa funcionar. Porque, senão, eu tô aí fazendo, me desculpa, você sabe como é que eu funciono, assim, sem medo de ser piegas, nós vamos começar a ter ativismo desde primeira instância, Fábio. Sabe? Desculpa o meu ponto de vista. Vai ter juiz decidindo com ativismo na primeira instância de forma assim, sem dó nem pena. Ele simplesmente vai julgar de acordo com apesar que o CPC tirou essa ideia de regra de experiência, né? Mas ele vai dizer que se a lei não traz nada que ele possa não fazê-lo, a ameaça, a lesão de direito não pode ser afastada e ele vai julgar lá pelo artigo 535 da Constituição Federal. Mas também ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Exato. Aí nós vamos discutir a questão da princípio da legalidade também. É um problema constitucional. Eu vejo que é um problema constitucional. Entendeu? É um problema simplesmente constitucional. E aí falta realmente, acredito, tá, Luiz, que essa é uma situação que vai ter que ser encarada pelo Congresso Nacional, a regulamentação e o trato minudente desta questão, né? Trabalhando as regras e excepcionando situações assim muito excepcionais de não realização. Ou como o PJE hoje mesmo trata, em disponibilidade de sistema, né? Se cair, né, o sistema já avisa que uma das partes está deslogada e aquilo ali já gera o encerramento do ato automaticamente da forma como, certidão, né, no momento que ele terminou. Exatamente, por certidão. Eu acho que vai ser o mesmo sentido. A minha preocupação maior é mais exatamente com relação às garantias constitucionais das partes. E não exatamente a operacionalização da audiência virtual, mas sim a garantia processual das partes, contraditório e ampla defesa. Porque aí nós temos a questão exatamente de suspeição das testemunhas. Imagina, a testemunha está no mesmo ambiente que você, ela está ouvindo. Como é que eu vou separar o depoimento do autor e da testemunha?
Diz que ela está do lado, com o telefone do lado, né? Pois não, eu deixei ela no banheiro, eu deixei a testemunha no banheiro. É por aí mesmo. Então, quer dizer, é complicado, entendeu? São essas questões minudentes que me preocupam, não o ato propriamente em si. Por isso que eu estou falando, hoje eu não tenho como me adaptar diante da realidade que nós estamos vivendo a uma audiência virtual. Nesse momento, eu não sou contra, volto a dizer, eu não sou contra, mas é uma questão que precisa ser pensada, discutida, conscientizada, treinada e educada, para que aí nós tenhamos a prática de atos com lisura dentro dos procedimentos instituídos. É essa a minha preocupação. Fagner, eu acho que a gente conseguiu enveredar por várias situações. A gente podia falar ainda de direito tributário aqui, por mais que não seja nossa praia, eu sei que não é sua, mas as questões que envolvem as questões tributárias acerca de empréstimos compulsórios, essa questão de crime de responsabilidade, o que os advogados vão verificar a partir desse momento acerca da responsabilidade dos governantes, e aí eu estou falando de todos os âmbitos, né, municipal, estadual, federal, dos crimes de responsabilidade administrativa. Nós estamos vendo aí, já está acontecendo aí as questões que estão enveredando acerca de medicamentos comprados, materiais comprados, superfaturados, e até que ponto essas medidas provisórias também fizeram esse tipo de liberação, né, para que se comprasse, eu não estou nem falando em estado de sítio, pelo amor de Deus, mas estado de emergência, na possibilidade da compra sem licitação, né? Licitação. Eu tive conversando com o professor Rafael Oliveira, que é procurador do município, também numa live, ele colocou isso muito bem, dizendo que vai se ter uma preocupação muito grande futura e acerca disso, ou seja, eu acho, Carolina, que nós encaminhamos aí as grandes mazelas do nosso dia. Eu sei que hoje, e aí eu já vou colocar dessa forma, estamos encaminhando aí para as 19 horas, para que a gente possa abrir para as perguntas. O professor Fagner, ele tem uma problemática muito grande, que ele tem aula hoje, eu também tenho, tá? Mas eu já falei com a minha turma, a minha turma se prontificou de entrar somente posterior eu sair da live, pode ficar tranquilos, eu vou ficar com vocês até o final, já está combinada com a minha turma, eles estão sabendo disso, eu já avisei, mas o professor Fagner, infelizmente, ele não vai poder ficar até o final. Aí, Fagner, se você quiser fazer alguma contemporização, você pode fazer, que eu continuo aqui, dou as respostas dentro da sua área também, pode ficar tranquilo. Se você me permite, eu sou discípulo seu, então estou aprendendo, mas fica à vontade aí, mestre. Que nada, nós somos, na verdade, contemporâneos, né, meu amigo? Na verdade, hoje você já é quase um doutor, olha que orgulho, né? Para mim, ter um amigo já quase doutor, né? Bom, enfim, nós somos praticamente da mesma escola, né? Da escola do Alex, da escola do Francisco, então temos muitos pontos em comuns. Isso é bom, isso é agradável, né? E as nossas divergências sempre são salutares, porque nos enriquecem intelectualmente, né? Graças a Deus, nós entendemos o que é a dialética, o diálogo, e isso não gera para a gente, nunca gerou conflito. Pelo contrário, só nos enriqueceu até hoje. E me perdoe falar, né, Luiz? São quase 17 anos, meu amigo. É muito tempo, né? É muito tempo. Mas, enfim, eu agradeço a doutora Carolina, doutor Sidney, pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Tá? Espero ter contribuído, ainda que minimamente, mas, de fato, peço perdão já por isso, mas eu preciso me retirar porque eu tenho que aplicar a prova agora e o sistema da faculdade ele só deixa eu logar até as 19h10. Né? Então, se eu não logar para poder aplicar a prova, aí eu tenho falta, eu não recebo meu salário. Tá bom? Peço, então, desculpas por isso e já me despeço, né, agradecendo. Eu que agradeço. Um abraço grande. Doutor Fagner, muito obrigada pela sua presença. Eu já sabia do seu compromisso, mas mesmo assim eu falei com o doutor Luiz Gustavo que a sua presença contribuiria muito com a nossa live hoje, porque apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas sei do seu saber jurídico é bastante extenso, bastante amplo. Você é mestre em direito, professor, advogado, então milita, né, também é um advogado militante, então eu saberia que ia trazer bons conhecimentos aí para a gente, especialmente na parte prática também. E foi muito, muito profícuo a sua palestra, e eu agradeço muito. Não vou mais tomar seu tempo, são 19 horas. Doutor Sidney, quer fazer alguma colocação? Quero que o Dr. Fagner não perca lá os seus honorários, né? Mais uma vez, e já reforçar e já intimar para tão logo nós estejamos presencialmente na BAME, o senhor bem acompanhado do professor Luiz Gustavo, nos dá o prazer de nos visitar, tá certo? Mas fico lisonjeado, convite aceito. Ok.
O senhor, então, está liberado. Eu vou até começar a introduzir com o doutor Luiz Gustavo. Obrigado, gente. Boa noite a todos, então. Até a próxima. Bom final de live para vocês. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Então, eu, na verdade, não vou fazer nenhuma pergunta, mas é uma colocação apenas que eu comungo do seguinte pensamento. Realmente, após pandemia, esse tema de audiências por videoconferência, acho que veio para ficar. Até porque o que a gente observa é que, já com o processo eletrônico, isso até nós comentamos numa live anterior. No passado, nós tínhamos os corredores dos fóruns cheios de colegas, é uma forma, inclusive, de nós trocarmos ideia, alguma questão que um colega tinha, não tinha. E depois do processo eletrônico, que nós que somos advogados militantes, observamos no dia a dia que cada vez os fóruns estão cada vez mais desertos, né? Há casos até de você caminhar e você não vê ninguém no fórum. Essa é que é a verdade. E essa situação da pandemia, o trabalho home office, tanto para os magistrados como para os servidores, o sentimento que nós temos é que isso, de alguma forma, veio para ficar, até como pressão. E eu tive cuidado até de verificar que, na verdade, pelo menos eu entendi desta forma, que as videoconferências elas têm amparo legal, tanto no Código de Processo Civil, já tinha, no Código de Processo Penal, como também na Lei dos Juizados Especiais, né? Se não me falha, é artigo 22 e 23. E na questão de testemunha, que é um caso bastante complexo que foi colocado, eu entendo também, acho que é o 455, 456. 455 trata já das intimações e o 456 é da incomunicabilidade das testemunhas. Então, na minha visão, o regramento já existe no Código de Processo Civil e não tenha dúvida que essa aplicabilidade vai continuar. Eu não vejo que vai ser uma questão de videoconferências apenas em fase de pandemia. Penso que pós-pandemia isso vai continuar. É a colocação que eu queria fazer, não é nenhuma pergunta, mas, enfim, estou trazendo esse o meu sentimento. Doutor Sidney, eu tenho uma consideração a fazê-lo, não é contrapondo, não. Eu concordo com o senhor. Elas vieram para ficar, sim. Eu não parto da ideia que eu sou a favor das questões quando vem para um progresso, quando vem para melhoria. O 455, que o senhor fala do Código de Processo Civil, que fala da questão da intimação das testemunhas, já há entendimento, inclusive lá do 455, parágrafo 1º, que quem tem que intimar a testemunha é o advogado, né? Isso aí já foi modificado no Código 73, Código de 2015, automaticamente quem o faz é o advogado. E já é aceito, inclusive, pelo judiciário, as questões envolvendo o próprio Facebook, as próprias redes sociais, o próprio WhatsApp, desde que tenha uma resposta condizente ou aquele azulzinho lá, dizendo que a pessoa respondeu aquela determinada intimação. Então, o juiz já consegue entender isso. Ou seja, olha a tecnologia já aí. Isso era antes da pandemia. O senhor imagina agora durante a pandemia, né? Então, o juizado modificou através da videoconferência agora, particularmente. O STJ e o STF já tinha videoconferência já funcionando em alguns casos de forma coerente. O penal já tinha videoconferência funcionando em alguns casos. Também concordo. O grande detalhe é que o susto que nós estamos tomando hoje, aí pelo menos é minha defesa, simplesmente sendo colocado goela abaixo. Desculpa a expressão, mas eu acho que não tem outra melhor do que essa. E a gente está sendo assoberbado de algo que nós não estamos preparados, os juízes não estão preparados e, particularmente, as partes também não estão. Porque nós somos cobrados, por mais que nós não temos atividade, nossa atividade seja meio, nós somos cobrados por resultados. Infelizmente, somos, apesar da nossa atividade ser meio. E eu digo o seguinte para o doutor Sidney, imagina a seguinte situação, eu vou assim de forma bem rápida, para a gente não perder tempo. Imagina a seguinte situação, eu estou numa audiência, às vezes eu fico mudo, catuco meu cliente para ele não falar, peço para ele ficar calado, porque o juiz já tem uma linha de raciocínio, o juiz já foi contra a outra parte, o juiz está discutindo com a outra parte. Quando eu saio da audiência, o meu cliente vira para mim e fala assim, mas o senhor foi inócuo, o senhor foi inerte, o senhor deixou o juiz falar tudo aquilo que ele queria falar. O senhor imagina como eu vou controlar uma parte através de uma videoconferência? O senhor imagina como as palavras serão caçadas? Assim, são tudo, é muito si ainda, sabe? É só um ponto de vista, assim. Eu acredito que nós vamos ficar com isso. Nós vamos ter que melhorar a partir de então. Eu acho que a pandemia veio para isso, para nos melhorar como pessoas e melhorarmos como advogados. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas que, particularmente, eu acho que nem aquele lá em cima sabe responder ainda, desculpa.
Se o professor me permite, apenas uma brevíssima colocação, que é assim, eu concordo plenamente. Agora, vejo também que, para o magistrado, a videoconferência torna ser um facilitador. Porque, pelo princípio do livre convencimento, aquela questão do olho no olho, a videoconferência para o magistrado facilita, que ele pode rever aquele filme várias vezes e ter um sentimento que, às vezes, numa vista só, ele pode não ter. Ok? Era essa colocação que eu queria fazer. Mas concordo plenamente, quer dizer, para nós, advogados, a dificuldade vai ser muito maior essa adaptação e surgirão casos realmente complicadíssimos de serem resolvidos. Doutora Carolina. Não, eu acho que realmente é uma realidade que veio para ficar e todos nós vamos ter que nos adequar a essa situação. Como você mesmo falou, professor Luiz, a gente hoje está usando uma internet, está exigindo muito mais da nossa internet do que antes. Eu fico imaginando, por exemplo, eu tenho contato com advogados da Baixada Fluminense e que eles usam da estrutura da OAB e a OAB está fechada. Então, eles estão passando realmente necessidade, dificuldade para poder fazerem, né, continuarem com os seus trabalhos. E, assim, não tem escritório, usam o escritório da OAB compartilhado da OAB, internet muito ruim, usam o Wi-Fi da OAB. Então, usam também, não sabem peticionar, advogados jovens, como você falou, lógico que os advogados que são mais experientes, eles têm mais dificuldade sim do que nós, que somos um pouco mais jovens, mas a gente também tem as nossas dificuldades. Então, é uma realidade que se impõe, como você bem disse, goela abaixo. Vamos ter que nos adequar, quer gostemos ou não. Né? E está todo mundo no meio dessa confusão. E ainda o próprio Poder Judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Rio, uma hora suspende prazo. Agora os autos eletrônicos não estão suspensos, os físicos estão, agora todos os dois estão. Quer dizer, é um bate-cabeça que a gente está... E está todo mundo batendo cabeça. Até o Poder Judiciário. E ninguém se entende. Viva as resoluções do CNJ, 313, 314, 318, que vem discutir prazos. Particularmente, eu costumo dar aula de prazos, né? E eu falo assim, eu estou tentando aprender a contar de novo. Porque eu acho que vai terminar essa pandemia, eu vou comprar uma calculadora HP para ficar do meu lado para contar prazos. Porque eu acho que eu já não sei mais contar prazos, sinceramente. É verdade. E também a questão de aí, entrando num outro tema que não foi abordado, mas eu acho que tem tudo a ver, é a questão da gestão mesmo, do escritório de advocacia, tecnologia, novas ferramentas. E hoje a gente, né? Hoje, por exemplo, que a gente mais utiliza é o Zoom e o Teams, né? Que o tribunal ele vai implementar, e o Webex, né? Mas existem várias outras que a gente ainda nem ouviu falar e que virão, né? Então a gente vai estar sempre estudando sobre isso. Não tem jeito. Doutora, desculpa, perdão, é porque aqui travou, pensei que a senhora tinha parado de falar, perdão. Para a senhora ter uma ideia, os escritórios de advocacias, que antigamente, a grande verdade é que eu vou tentar assim, ser bem direto. Nós vivemos ainda do romance da advocacia, né? Os advogados são ricos, os advogados são os mais inteligentes, os advogados sabem fazer de tudo, e os advogados, obviamente, eles não podem dizer que não conhecem da tecnologia. Antigamente, nós tínhamos a obrigatoriedade de ter uma sala de um andar inteiro na Rio Branco, com uma cadeira de presidente, com a madeira na frente bem polida para quem receber seu cliente. Hoje em dia você já não consegue mais, o cliente já não precisa mais disso, ele não quer nem no seu escritório, ele quer que você vá na sala dele. Ou seja, as coisas estão mudando, gente. Infelizmente é isso que está acontecendo. Nós estamos passando por uma mudança gradual, né? Eu acho que isso é importante. Não, e essa questão do cliente ir ao escritório, isso muito antes de pandemia, eu já vivi isso. Eu já cansei de atender clientes que ele não tem tempo, né? Então, atendi uma vez um médico, ele não tinha tempo. Eu fui até o consultório dele para atendê-lo. E qual é o problema? Nenhum. Eu fui lá, ele vai meu último paciente é tal hora. A partir dessa tal hora aqui você pode vir, porque ainda eu tenho que continuar aqui a parte administrativa aqui da clínica, era uma clínica, e eu fui até ele. Ele falou, não tenho tempo de me deslocar e para ir até o seu escritório. Então, eu fui até ele. E outros também, olha, num café, atende num café. Então, isso muito antes de pandemia. Hoje, muito mais,
por conta dos recursos tecnológicos que nós temos. O WhatsApp, que também dá para fazer uma videochamada, né, com até 4 pessoas, né? E o Zoom, enfim, as outras plataformas digitais. Então, sinceramente, hoje, peticionar, por exemplo, peticionamento eletrônico, né? A gente já peticiona de onde quiser. Eu tenho um Dropbox no meu computador, aonde eu tiver, eu peticiono. Tá? Todos os meus arquivos estão no Dropbox. Eu não preciso estar confinada num lugar para poder ter acesso aos meus arquivos. Né? Posso estar na rua, do celular mesmo, eu tenho acesso. Então, é a Revolução 4.0. Chegou para ficar. Verdade. Concordo plenamente. Ratifico. A Revolução 4.0. E agora a gente tem que estudar, tem que se adequar, procurar informações sobre gestão legal, sobre novas tecnologias, sobre essas startups, Lawtechs, né? Legaltechs. Então, quer ver uma coisa que eu tenho ouvido bastante? Há uma preocupação muito grande dos advogados audiencistas, né? Ou daqueles advogados, não só os audiencistas, mas os advogados que eu particularmente eu tenho uma crítica muito grande a isso, tá? Mas é uma crítica minha e eu não vou entrar aqui no mérito, porque isso é para uma próxima live. Uma crítica de que muitas vezes a gente chega em determinadas situações para conversar ou até para autocompor com o advogado desse, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele não sabe nem quem é o cliente que ele está representando. Ele tem uma planilha na mão, ele vai lá, tica aquela planilha, anda lá e fala assim, tem acordo? Tem, o valor que está aqui, não posso fazer mais nada, não sei o que está acontecendo, tchau e benção. Desculpa, assim que funciona. E eu tenho uma crítica quanto a isso, que eu particularmente estudei muito para ser advogado, eu sou um defensor árduo da minha profissão e eu morro de medo quando me deparo com isso, que eu acho que é uma banalização da advocacia. Né? Aí tem alguns aí chamando de uberização, eu não gosto nem de utilizar esse nome, mas é uma vertente que nós também temos que lidar. E a gente está batendo, eu bato muito na tecla que há uma discussão, eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre o advogado correspondente. Né? A questão tecnológica está tão grande que hoje em dia você não precisa sair daqui e viajar para Pernambuco para resolver um determinado problema. Você resolve as questões de forma eletrônica e aquilo que você não puder resolver, você contrata um advogado correspondente de Pernambuco, ele vai te cobrar um valor por uma diligência, você vai cobrar isso do seu cliente, ele vai pagar esse advogado vai resolver o seu problema e você vai ter um braço em Pernambuco funcionando para você. Você vai poder fazer isso em Manaus, em Rondonópolis, e no Sul, no Rio Grande do Sul, ou seja, há uma variedade de funcionalidade, de ferramentas, como a senhora estava colocando, que nós temos hoje que nós não tínhamos. Né? Eu costumo muito escutar aí, eu acredito que tenha muitos advogados aqui, e também não é pejorativo que eu estou falando, o Francisco mesmo, vocês conhecem o Francisco, está sempre comigo. O Francisco, ele fala da época da máquina de escrever, que ele tinha que sentar lá, fazer uma petição com um cidadão sentado na frente dele, acabar aquela petição, tirava o papelzinho, colocava do lado, chamava outro e outra petição. Era máquina de escrever. Se errasse, tinha que passar lá o corretivo, ou que não tinha aquela máquina eletrônica na época, né, aquela Olivetti, tinha que voltar lá, passar uma borrachinha para continuar escrevendo. Então, nós já passamos por tantas situações que eu acho que nós vamos passar por essa também. A minha única preocupação, e aí foi colocada, inclusive, no chat aí da nossa live, são as questões, o doutor Fagner também colocou isso muito bem, são as questões das garantias, as garantias constitucionais. Sabe, eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil. As garantias constitucionais estão sendo atrapalhadas em diversos segmentos. Tá? Eu não vou aqui me enveredar também por essa discussão, mas eu entendo que nós estamos passando por um momento muito difícil, politicamente, tecnicamente, culturalmente. E aí, mais uma vez, eu vou ser talvez periclitante do que eu vou falar. Caiu mais uma vez no colo do OAB. E aí, muitas das vezes, eu faço uma crítica meio que aí para o doutor Sidney, para a BAME, que tem uma representatividade muito grande, no sentido de que o que a OAB tem feito para os seus advogados? Essa que é a minha preocupação. Até onde vai o limite? Até onde pode a OAB fazer pelos seus advogados? Até onde nós podemos cobrar as nossas prerrogativas que estão sendo carcomidas com o tempo? Até onde o artigo 7º da Lei de 1906/94 está funcionando? São questões que a gente precisa realmente poder abrir caminhos assim. E aí, você me desculpa, eu acho que essa live, como todas as outras que vocês já fizeram, como todas as outras que nós fazemos, seja pelo Instagram, seja pelo Zoom, seja à noite que nós participamos, no sentido de que levar conhecimento e informação nunca é demais. Porque nós, advogados, cada vez mais temos que estar unidos. Porque realmente, senão nós vamos ser achovalhados, nós vamos ser atropelados, porque cada um só pensa no seu umbigo, e os advogados cada vez estão ficando mais à margem, e hoje em dia, infelizmente, nós estamos sendo
realmente banalizados. Os clientes não confiam realmente nos seus advogados. A grande verdade é, se você não for aqui, eu vou atravessar a rua, vai ter um advogado no açougue que vai me atender. Se não tiver no açougue, eu vou no pet shop, vai ter um advogado no pet shop que vai me atender. Desculpem, gente. É assim, particularmente, eu estudo muito. Eu sou muito defensor da minha profissão. Eu nunca pensei em fazer concurso público para juiz, para defensor, para promotor, porque eu sempre quis advogar. É sério, não é? Né? Você faz isso porque você nunca passou. Eu nunca tentei. Mas não é porque tentei, não é questão de querer estudar, não. É porque realmente eu brigo pela minha classe. Eu sou veementemente, eu falo isso. Eu tento o tempo inteiro ser um formador de opinião. Eu sei que o Manduí só não faz verão, mas eu acho que nós temos que unir cada vez mais. E não baixar a cabeça. Se a audiência virtual hoje, doutor Sidney, ela ainda não possa ser aplicada, que a gente diga que ela não possa ser aplicada, até o momento que ela vai poder ser. Eu penso que é assim que a gente tem que fazer. Entendeu? Eu acho que assim todos nós conseguiremos defender aqueles que não conseguem o acesso, seja na Baixada Fluminense, ou seja por conta da idade, seja os mais experientes, seja até para os mais jovens, mas que todos nós. Porque sabe o que acontece, doutor Sidney? Aqueles grandes escritórios, aí me desculpa, é um desabafo, os grandes escritórios colocam um estagiário lá que conhece de TI e ele vai resolver, vai solucionar tudo. E aquele cidadão jamais sentou na frente do computador, jamais protocolizou uma peça ou jamais fez algum tipo de comentário. Perfeito? E isso atrapalha a advocacia, sim. Porque nós que estamos aqui embaixo, que todos os dias batalhamos, todos os dias levantamos cedo para poder combater a boa luta, às vezes nós somos atropelados por esses grandes escritórios que realmente eles conseguem, de uma maneira ou de outra, burlar toda essa problemática. Desculpa, Carolina, eu ter me desabafado. Não, à vontade, à vontade. O seu ponto foi muito, muito esclarecedor, só ressaltando que a minha colocação não é uma colocação de aceitação a um mecanismo, muito pelo contrário, né? Eu até iniciei dizendo a questão do processo eletrônico, que também, na época, quando veio de cima para baixo, com uma pressão muito grande. E a gente observa, acho que Carolina colocou num ponto, até hoje, né? Eu dou exemplo aqui que eu presenciei numa sala que tem no Fórum da Capital, da OAB, que é um socorro para os advogados. Eu já me fiz valer dessa alternativa, precisei despachar um processo urgente, o horário avançado, eu fui fazer a petição ali mesmo, na sala, e observei que tinha, inclusive, uma senhora com a máquina de escrever e um advogado da antiga, bem mais antigo que eu, muito mais antigo que eu, coitado. Ele ditava, inclusive, a petição, né? Ditava, até com... parecia que estava na tribuna, ditando a petição e a senhora digitando direitinho. Quer dizer, então, a gente observa que esse advogado, penso que o processo deveria, de certa forma, já que vira eletrônico, pelo menos ser híbrido, para dar alternativa. Porque muitos advogados hoje ainda não têm, como a Carolina bem colocou, não tem este ferramental, e quando tem, às vezes, a operação, eu tenho dificuldades, muitas vezes, tive que me socorrer recentemente, porque tive um problema com o meu toque, numa época de pandemia, enfim, todas essas dificuldades que hoje, com o processo físico, é muito mais fácil, sem contar que a turma antiga, como eu, tem uma facilidade maior em manusear os autos do processo na mão, né? Eu não chego a passar mas é muito mais fácil do que consultar na tela. Mas, enfim, a BAME está aí para isso, quer dizer, procurar ao mesmo tempo dar o suporte necessário na questão eletrônica, mas também não se desincumbindo da sua responsabilidade da proteção ao advogado como um todo, garantindo as suas garantias, as prerrogativas do advogado, como o professor bem colocou. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Gostaria, Vânia, doutor Pedroso, Daniel? Já foi tudo muito bem dito. Se falar, estraga. A Cláudia Calisto, ela disse aqui que as audiências online, eles podem participar, mas a última que ela participou virou uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai começar a ouvir os depoimentos, né, das pessoas, como isso vai se dar. E aí, não tem jeito, a gente vai aprender, todos vamos aprender juntos. Os juízes, os advogados, os promotores, os defensores. Ô, Carolina, só para
assim, antes de terminar, olha que interessante. A gente está falando aí sobre questões legais, da interpretação legal. Se você pegar a legislação, só pegar a legislação aí aqui do condomínio, sobre a questão de obras. Olha que interessante, né? Se você pode fazer obras ou não pode fazer obras no condomínio durante a pandemia. A discussão é o que são obras, o que são obras emergenciais. A hermenêutica é muito grande, sabe? Infelizmente, vai depender da questão da boa-fé de ambas as partes dos advogados. Porque o que não pode ser emergencial para mim, pode ser emergencial para você. Ou seja, quando a gente fala em questão de emergência, é muito complicado você fazer essa interpretação sozinho, você tratar essa lei como uma interpretação. Eu imagino aqui vários advogados do ramo imobiliário, como vocês tratam com o síndico o tempo inteiro. O tempo inteiro com o síndico. Imagina o síndico perguntar para você, vem cá, furar a parede é obra emergencial ou não é obra emergencial? Mas eu digo assim, mas o meu vizinho está lá em home office e está atrapalhando o barulho dele, do trabalho dele com a furadeira. Mas a furadeira, mas não é obra emergencial, mas obra emergencial não pode. Mas peraí, mero reparo pode, isso diz a lei. A lei diz que se não acabar com a água, não suspender a água, não trazer circulação de pessoas no condomínio, isso tudo vai possibilitar a obra. O que eu quero dizer é o seguinte, você imagina a quantidade de legislações que estão saindo com questões interpretativas, que nós vamos ter que nos abarrotar de dicionário Aurélio, né? E de colocações de regras de experiência para que a gente possa responder todas essas perguntas. A Carolina caiu, e aí eu estou dando um suporte aqui, professor Luiz Gustavo. Concordo plenamente em relação a essas obras. Primeiro, bom senso, mas esse bom senso, que é bom para mim, né, pode ser pior para o senhor, né? Mas é uma questão complicada. Eu tive um exemplo há pouco tempo de um cliente que também não era obra de barulho, em sentido aí no seu raciocínio, né, de obra, estava terminando, raspando a poeirinha, né? Fazia aquela poeirinha que solta e fica no ar, acho que uns 6 meses, aquela poeirinha, né? A doutora Carolina já acabou voltando, né? Já tá conosco novamente. Então, a minha cliente é alérgica, tem um problema de rinite, aquele problema todo, remédio, e aquela poeira, e solicitou realmente que parasse aquela obra, porque ela entendia que não era urgente, né? Porque era um acabamento de uma obra, e para ela realmente não seria urgente, até porque ela estava em casa, pela pandemia, como todos ali, e ela tinha aquele problema de alergia, né? E aí, o que nós fizemos? Nós fomos lá, levamos o atestado médico e tal, e por bom senso, nós conseguimos, mas com o atestado médico, né, conversando e tal, e por bom senso eles resolveram realmente paralisar a raspagem das paredes, né, a finalização, e aquela poeira que solta, e nós conseguimos, então, resolver o problema da minha cliente. Mas é isso, mas qual é o bom senso? Qual é a necessidade? E quem é o outro lado? Ele vai... Não, esse término da minha obra é muito relevante para mim, né? Bom, dentro do que o senhor falou. Doutora Vânia, a senhora, só para a gente rir aqui, eu prometo que vai ser a última. Eu advogo para um empresário que ele mora na cobertura de um empreendimento. E desse empreendimento houve a discussão acerca do pagamento da conta de luz, que era rateado entre todos os moradores. A moradora do primeiro andar falou que não ia pagar mais a conta de luz porque ela não pegava elevador. Só para a senhora ter uma ideia. Então, você imagina que quem tinha que pagar a conta de luz era ele, porque ele pegava o elevador e ele durava mais tempo no elevador do que ela, porque ela não pegava o elevador. Então, você imagina como é que a gente discute bom senso. É muito complicado, né? É muito complicado. É isso. Volta o comando da doutora Carolina. Não, a gente está falando de conexão de internet, você viu? Eu caí, né? Aqui, eu fui derrubada aqui pela internet. Eu justifiquei, Carolina, justifiquei. Não, sim, mas a gente estava falando, imagina se eu estou no meio de uma audiência e eu caio, como é que eu faço? Eu perco algum ato. Uma certidão para ela que ela não caiu ela caiu sem querer, uma certidão para ela. Mas, só ressaltando o que a doutora Vânia disse, é que viver em comunhão é muito difícil. É muito difícil.
É uma possibilidade o que aconteceu, Carolina. Olha só, agora nós vamos a possibilidade de pensar que nós estamos aprendendo cada dia, cada hora, cada momento, né? Então é uma ideia. Nós vamos ter um advogado suporte. O advogado que caiu, o suporte assume. Ó, doutor Luiz Gustavo, já pode passar isso para os seus alunos. Aí, já temos que pensar nisso, nessa possibilidade. Advogado suporte. Veja que funciona, né? Veja que funciona. Mas, olha, brincadeiras à parte, eu acho que esse é um momento de muita reflexão, falando agora aqui entre advogados, de muita reflexão para a nossa classe. Se antes nós estávamos numa desvalorização pelo cliente, né, todo mundo é advogado, como bem o professor Luiz Gustavo disse, eu acho que é um momento de nós nos valorizarmos, porque essa pandemia veio para exigir muito, muito da gente, muita qualificação, muito estudo. São leis que saem todos os dias. Então, o advogado hoje, mais do que nunca, ele precisa estudar, ele precisa estar atualizado, não só na área do direito, mas também das tecnologias, para oferecer o melhor serviço ao seu cliente, entregar o melhor resultado. Então, se hoje, com esse momento que nós estamos passando de muita dificuldade, né, em todos os sentidos, se nós não nos valorizarmos nesse momento, realmente aí fica muito difícil. Mas acho que é um momento de reflexão, é um momento para todos nós refletirmos sobre isso e valorizarmos mais a nossa profissão. Ela caiu de novo? Não, eu estou aqui. Não caiu, não. Então, doutora Carolina, eu vou me despedir. Eu gostaria de agradecer aí, obrigado muito a todos por ter parado um pouquinho para me ouvir. Eu sei que nós temos a live aberta, eu vi que tem alunos meus também na live que entraram aí. Eu tenho amigos contemporâneos que entraram aí, o doutor Guilherme, eu já vi que está aí o Nezinho, alguns amigos que tiveram o carinho de ouvir mais um pouquinho do que eu tenho para falar. Vocês também estarem aqui, eu acho que numa terça-feira, 1h30 falando sobre coisas novas, coisas diferentes. Eu acho que isso aí é disseminação de conhecimento. A gente fica buscando... Se eu puder ter plantado uma palavrinha qualquer nesse mundo de vocês hoje, essa palavrinha puder ser levada para o nosso cotidiano, para mim já foi uma grande vitória. Muito obrigado, doutor Sidney, muito obrigado, doutora Carolina, doutora Vânia, doutor Pedroso, doutor Valmir, todos que estão presentes aí. Eu não vou aqui ficar falando todos os nomes, que eu posso cair na prática errada de esquecer alguém. Então, meu obrigado a todos os profissionais da ABAME, aqueles outros que também não são da ABAME, mas estão participando da nossa live. Estou à disposição. Essa casa muito bem me representa e muito bem me recebe. Então, quando vocês precisarem, vocês não precisam me convidar. Basta vocês me chamarem, que para mim é uma ordem. Ok? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Gustavo. Foi uma satisfação aí, todos os conhecimentos e também o seu tempo aqui para conosco. E acrescentando que durante a pandemia o doutor será intimado virtualmente, viu? Estou à disposição, doutor Sidney. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez, deixando um abraço não só para o doutor Luiz Gustavo, mas para o doutor Fagner e ao doutor Francisco Assis também, né, que é uma saudade grande lá da nossa associação. E eu acredito que todos ficaram muito satisfeitos. Foi uma live muito leve, como sempre, e com bate-papo muito interessante num tema tão presente. Então, agradeço mais uma vez a presença, doutora Carolina, doutora Vânia, os demais participantes. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Saúde a todos. Saúde. Tchau. Boa aula, professor. Boa aula. Se cuide. Beijo. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Beijo ao Filipinho. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Dá licença. Beijo. Tchau.